Antes de irmos para o vídeo, eu quero lhe convidar a se inscrever no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, eu quero lhe convidar a fazer parte dessa família que só vem crescendo. O nosso canal é um canal cristão com o intuito e o objetivo de abençoar e edificar a sua vida. Faça um tour pelo nosso canal, dê uma visitada nos nossos vídeos, acesse o nosso conteúdo e se você gostar, eu lhe convido a se inscrever e fazer parte desta família. Se você gostar do vídeo, deixa o seu like, comenta e compartilha. Está rolando um sorteio no nosso canal. Nós estamos numa meta de atingirmos 1000 inscritos. E quando chegarmos nessa marca, iremos fazer um sorteio de um kit teológico, que você estará vendo agora na sua tela. Antes de fazermos o sorteio, iremos notificar no canal através de um vídeo a data de realização do sorteio e também o horário. Que Deus lhe abençoe. Vamos ler a palavra, né? Quero que os irmãos atentem comigo para o versículo 3, que diz assim: Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Vede entre as nações e olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis, quando vos for contada. Capítulo 3 de Abacuque, versículo 17. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Glória a Deus. Senhor, abençoe essa palavra, que ela encontre guarida em todos os corações, que o Senhor nos ajude a entender o que o Senhor quer falar conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém. Queridos, nós estamos diante de dois textos que tem tudo a ver com o nosso cenário. O ser humano, ele tem vivido tempos de incerteza. Nós temos vivido esses tempos de incerteza. E aliás, irmãos, esses tempos de incerteza, eles acompanham o homem desde o início de quando ele foi formado. A Bíblia diz, lá no início, que Adão, ele desobedeceu a Deus. Nós sabemos, irmãos, que Adão, ele desobedeceu a Deus por causa de uma incerteza que ele tinha no seu coração. Quando eu digo que a incerteza acompanha o homem desde o início da humanidade, eu estou dizendo que desde Adão, o homem já tem essa dúvida no coração, porque Deus havia dito a Adão que ele já tinha de tudo para sobreviver, de tudo para se manter. Mas Adão ficou duvidoso quando a serpente veio tentar Eva. Eva ficou duvidosa, e Adão com certeza também, quando Eva ofereceu, ficou com aquela dúvida: será que eu como? Pode ser melhor para nós, né, Eva? Então a incerteza, ela faz parte da história da humanidade, a dúvida, os questionamentos. E agora, no nosso tempo em que nós estamos vivendo, irmãos, está aumentando, está muito maior. Obrigado, irmã Graça. O capítulo 6 de Mateus, que faz parte do Sermão do Monte, do versículo 25 ao 34, nos mostra
Jesus ensinando a nós a respeito dessas incertezas. A Bíblia diz assim: por isso vos digo, versículo 25 do capítulo 6 de Mateus: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Nós podemos observar vários ensinamentos nesse versículo, mas vamos direcionar o nosso foco em pelo menos 3. Jesus diz assim, ó: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, ou pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais importante do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Sabe por que nós nos preocupamos com a comida? Sabe por que nós nos preocupamos com o corpo e com a vestimenta? Porque nós temos medo de perder, primeiro, pela roupa, elogios humanos. Todo mundo gosta quando alguém diz assim: essa tua roupa é muito bonita, né? Que roupa bonita, onde comprou? Todo mundo gosta. A maioria das pessoas querem ouvir isso: que roupa bonita, que roupa elegante. Então as pessoas têm medo de perder isso, ou de que alguém chegue e diga assim: que roupa feia que tu está usando. As pessoas têm uma certa preocupação. Se não fosse assim, a gente comprava qualquer roupa, amém? A gente não compra qualquer roupa, a gente quer comprar uma roupa que agrada a nós, que agrada aos nossos olhos, que é uma roupa que a gente julga ser bonita. Então a gente tem essa preocupação. Depois a gente tem medo de não saber o que vai comer amanhã. Primeiro, por causa do prazer, porque comer é bom. Comer é bom, é um prazer. Segundo, porque sabe que se você não comer, você morre. É a necessidade do seu corpo. Aí Jesus diz assim, ó: não se preocupem, porque talvez falte comida, talvez a vestimenta não seja melhor, ou não se preocupe pelo seu corpo. Aí Jesus vai dizer: não é a vida mais importante do que isso? Se a nossa vida é mais importante do que a roupa, do que a comida e do que o corpo, Deus, que é o nosso Pai, Ele está cuidando de nós, porque Ele tem interesse em que nós fiquemos bem, em que a nossa vida vá bem. Então Jesus diz assim: será que a vida não é mais importante? Se a vida de vocês é mais importante do que a roupa, do que o corpo, do que a comida, não se preocupem, Deus está cuidando de vocês, porque Ele é o dono da vida. Aleluia. Depois no 26 ele diz: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam nos celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? A vida do ser humano é o que realmente importa para Deus, irmão. Deus não se importa tanto se você não tem a melhor roupa. Deus sempre vai querer lhe dar o melhor, mas Deus não vai se importar mais com a sua roupa do que com a sua vida, não. A vida do ser humano é o que mais importa para Deus, e Ele está cuidando muito bem de cada um, porque Ele sabe fazer isso. Deus sabe cuidar dos seus filhos. As aves do céu, elas saem, fazem os seus ninhos, coletam seus alimentos, caçam seus alimentos, mas elas nunca deixam de fazer a sua parte. Todos os dias, de manhã cedo, cada pássaro sai do seu ninho, sai do seu dormitório lá, do seu galho onde ele está dormindo, e vai em busca de mantimento, vai em busca de um graveto para fazer um ninho, vai em busca de um alimento para um filhote que está lá. Ele nunca deixa de fazer a sua parte. Um pássaro nunca fica lá no ninho se preocupando se vai sair, vai encontrar o graveto. O pássaro, quando o sol nasce, ele nunca fica lá no galho esperando saber se o alimento vai cair no seu bico ou lá no seu galho. Ele vai em busca, ele faz a sua parte. Quando Jesus diz: olhai para as aves do céu, elas não semeiam, elas não cegam e nem ajuntam nos celeiros, vosso Pai Celestial as alimenta todos os dias. Aí Jesus vai dizer assim: vocês não têm mais valor do que essas aves? Ou seja, Jesus está dizendo: faça a sua parte, faça o que você pode, faça como as aves, mas não se preocupe, porque a parte de Deus Ele vai fazer. Versículo 27: qual de vós poderá
com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura. Em algumas outras versões, Jesus diz assim, ó, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida. Quem de vocês, por mais que vocês se preocupem, possa acrescentar 1 hora a mais de vida? A preocupação, irmãos, ela nunca leva a lugar nenhum. Ela não faz bem nenhum, pelo contrário. Ela não diminui o problema. Ela apenas antecipa o sofrimento. Ela traz algo que talvez nem chegue. Ela traz para você um sofrimento que vai lhe trazer dor. Ela vai lhe trazer sofrimento enquanto você estiver convivendo com ela. A preocupação nunca resolveu o problema de ninguém. E quando você começa a se preocupar demais com as coisas, você começa a sofrer de forma antecipada coisas que talvez nem aconteçam. Jesus diz, ó, quem de vocês, por mais que se preocupem muito, poderão acrescentar 1 hora a mais de vida? Nenhum, ninguém. Versículo 28, e quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Agora eu lhe pergunto, irmãos, se Deus enfeita os lírios do campo, se Deus adorna os lírios do campo, que hoje está vivo, amanhã já morre, hoje está verde, amanhã seca, hoje tem vida, amanhã não tem mais, por que Jesus não vai adornar os seus filhos? O fato, irmãos, é que o adorno que nós precisamos não é a vestimenta, pano, tecido. Não. O adorno que nós mais precisamos é a presença e o brilho do Espírito Santo. Jesus não prometeu que nos daria roupas extravagantes, e sim as roupas necessárias para a sobrevivência. Você talvez não tenha as melhores roupas, mas você não anda nu por aí. Deus lhe deu condição de se vestir. E é isso que Jesus promete. Não se preocupe se vocês vão ter roupas boas. Não se preocupe se vocês vão ter roupas boas, porque ou o Pai, ou Deus, dará as roupas que vocês precisam e necessitam. Com certeza, se nos vestíssemos como Salomão, não faríamos a obra de Deus como fazemos. Não. Deus não nos chamou, irmãos, para vivermos em palácios, ou estar ostentando roupas caras e vestes da moda, como se isso fosse a verdadeira marca do crente. Deus nos chama sim para uma vida de amor ao próximo e de abnegação. E se um dia, por carregar a nossa cruz, não aguentarmos mais, os nossos ombros estivermos feridos, aí sim nos espera vestes reais, realmente resplandecentes, gloriosas. Essas são as vestes que o crente tem que almejar, vestes resplandecentes, vestes gloriosas, vestes reais, para que um dia, quando nós chegarmos na glória, estarmos vestidos na mesma forma que Jesus está em glória. Glória a Deus, aleluia. Jesus diz assim, ó, João Batista, não nasceu ninguém como ele, ninguém nascido de mulher foi maior do que João Batista. Olha como João Batista se vestia, peles de camelo. João Batista se vestia de peles de camelo e um cinto de couro no seu busto, né? No seu lombo, nos seus lombos. Ele passava um cinto e vestia pele de camelo. Se alimentava de mel silvestre de gafanhoto. Não tinha luxo, não tinha adorno em João Batista, mas a Bíblia diz a respeito dele, que dos nascidos de mulher, não teve ninguém maior do que João Batista. Então o que mais interessa para o crente, irmão, não é saber se eu estou na moda, não é saber se a minha roupa é a melhor, não é saber se a minha roupa é de marca, é saber se eu tenho as roupas necessárias para sobreviver, e se eu tenho a presença do Espírito Santo em minha vida. Glória a Deus, isso realmente importa. Versículo 30, pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Sabe o que Jesus quis dizer aqui nesses versículos finais? As preocupações, elas nos assemelham com as pessoas do mundo. Irmãos, nesse momento de pandemia, desemprego, crise financeira, fome, nesse momento as pessoas do mundo estão para arrancar os cabelos, preocupadas.
Jesus diz assim, ó, quando vocês se preocupam demais com essas coisas, vocês estão se assemelhando a elas. Vocês estão mais parecendo com as pessoas do mundo do que com meus filhos. Glória a Deus. Se preocupar demais, irmão, nos faz parecer com o mundo. E Jesus diz assim, ó, é como se ele estivesse querendo dizer, a nossa felicidade é semelhante à dessas pessoas, ou seja, condicionada às circunstâncias. Quando nos preocupamos demais como as pessoas do mundo, Jesus estava querendo dizer, a felicidade de vocês, se vocês agirem dessa forma, será como a das pessoas do mundo, que só acontece quando tem coisas materiais, quando tem bens. Quando as circunstâncias vão mal, essas pessoas do mundo se preocupam, entram em depressão, desanimam, começam a ficar ansiosas, se suicidam, tiram sua própria vida, porque olham para as coisas e não vê solução, olham para as circunstâncias e vê tudo ficando pior. Mas vocês não devem proceder dessa forma. A verdadeira felicidade do crente, irmão, não é saber se as circunstâncias estão a favor ou não. Porque se o crente for ficar triste toda vez que as circunstâncias for contrárias, você talvez vá viver mais triste do que alegre. A nossa alegria deve saber que apesar das circunstâncias, Deus está cuidando de nós. Aleluia. Apesar dos ventos contrários, apesar das tempestades, apesar de tudo estar dizendo que não, nós sabemos que o nosso Deus está cuidando de nós. Porque o nosso Deus, irmão, é especialista em agir, em fazer acontecer, onde ninguém vê acontecer. Glória a Deus. Quando nos preocupamos, nós não pomos a confiança em Deus, e parece que é como se nós estivéssemos dizendo para Deus, o Senhor não se preocupa com nós, o Senhor não nos dará o melhor, ou o Senhor não tem capacidade de nos dar o melhor. Jesus quis dizer mais ou menos dessa forma, não se preocupem, o vosso Pai Celestial sabe do que vocês precisam. Quando nós nos preocupamos, é como se nós estivéssemos declarando para Deus, Senhor, Tu não tem condição de me dar o melhor. Então é essa sensação que Deus sente. Quando nos preocupamos a ponto de indagar o que vai ser o dia de amanhã, se preocupar em como vai ser o dia de amanhã, se eu vou ter comida lá em casa, se o almoço vai chegar, se vai chegar a janta, se eu vou ter roupa, se eu vou ter mantimento, se as minhas contas vão ser pagas. Quando nós nos detemos demais a isso e paramos a nossa vida, travamos a nossa vida, deixamos de louvar a Deus pelo que Ele já deu e nos preocupamos muito mais pelo que nós ainda nem chegamos a viver, é como se nós estivéssemos dizendo, Senhor, não confio no Senhor para trazer amanhã os benefícios para mim. Eu não confio no Senhor em trazer amanhã para mim o melhor. Então entenda, irmão, Deus está no controle de tudo, nada fugiu do controle de Deus. Apesar dos ventos serem contrários, apesar de nós estarmos vivendo um período difícil, pandemia, lockdown, fecha, muitas pessoas desempregadas, outros passando fome, outros com medo da doença, outros do grupo de risco com medo também. Apesar disso tudo, apesar desse caos, o nosso Deus não perdeu o controle da situação e Ele está cuidando de nós. Glória a Deus. Versículo 34, para finalizar o texto de Mateus, diz assim: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Por último, Jesus nos orienta, irmãos, a não antecipar os males do futuro e sofrer com eles no presente de forma antecipada. Para todos os possíveis problemas que podem surgir, não quer dizer que vão, Deus nos dará a sua graça para poder passar por estes problemas. Não se preocupe, será que amanhã o emprego que eu fui atrás vai dar certo? Será que a porta que eu bati amanhã vai abrir? Não se preocupe, irmão, porque se ela não bater amanhã e você julgar que amanhã, se essa porta não abrir, pode ser um problema, não se preocupe, Deus dará a sua graça, Deus vai lhe dar a sua graça e você vai conseguir passar por este problema de forma exitosa. Aleluia, glória a Deus. Eu sei que nesse momento, irmão, muitas pessoas se preocupam com o dia de amanhã. Quando você olha para a sua casa e vê o sustento indo embora, o mantimento se acabando, as contas chegando e as portas se fechando, você vai se preocupar. É natural do ser humano. O que eu estou querendo passar para os irmãos nessa noite é que não é para você ficar, irmão, deixar que essa preocupação, ela tome conta da sua vida, ela tire a sua paz, ela tire o seu sossego, ela lhe deixe perturbado. Não.
Se amanhã haverá problemas, amém, deixa os problemas surgirem, porque uma coisa é certa, os problemas vão surgir, mas Deus vai nos dar a sua graça, Deus vai enviar socorro, Deus vai enviar escape, e nós vamos conseguir transpor os problemas. É isso que Jesus está querendo dizer. Não antecipem o mal, basta cada dia o seu mal. Se você já está vivendo com um problema hoje, conviva com ele hoje, mas não conviva com os que ainda podem acontecer lá na frente, mas não quer dizer nem que vai acontecer. Aleluia. Vamos para o texto de Abacuque. Eu quis só fazer uma introdução, porque Abacuque estava preocupado, irmãos. Ele diz assim, ó: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? No versículo 2 do capítulo 1. Gritarei violência e não salvarás. O profeta Abacuque estava dizendo: Senhor, até quando eu vou clamar e tu não vai me responder? Eu estou gritando todo dia, violência, violência. Aí ele vai dizer lá no versículo 3, ó: a lei se afrouxa. Ou seja, a lei não está sendo cumprida. Estão afrouxando a lei. Bate mais ou menos com o cenário que nós estamos vivendo hoje na nossa nação, irmão. Todos os dias estão rasgando a lei, passando por cima da lei como se a lei não existisse mais. Abacuque vivenciou isso e disse: a lei se afrouxa. A lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Parece que esse lockdown não quer acabar mais, né, irmão? Parece que a sentença não sai, parece que o negócio travou. Ele disse: a lei se afrouxa, a sentença não sai. O ímpio cerca o justo. A igreja do Senhor, irmão, no Brasil está começando a ficar cercada. Eles estão tentando de toda forma cercar o povo de Deus. Sabe por que é isso, irmão? Isso é Satanás agindo. Você pensa que isso é coisa de homem? Isso é coisa de Satanás, irmão, que está agindo. Sabe que está chegando o momento final, sabe que está chegando o fim. Então tudo que ele puder fazer para paralisar a igreja, matar crente, esfriar crente, ele vai fazer. E ele usa quem para fazer isso? Os homens. Porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. É certo que estão fazendo, proibindo as igrejas de reabrir os templos, as congregações? É não, porque artigo 5º da Constituição dá direito de liberdade ao culto em todo o território nacional. E quando eles vetam a igreja de fazer o culto, eles estão pegando esse artigo da Constituição, estão anulando, estão rasgando, estão apagando esse artigo 5º, que dá direito aos cristãos e a qualquer crença religiosa no Brasil de expressar sua liberdade de culto. Então, os justos estão pagando por causa dos ímpios. Os ímpios é quem fazem isso, porque homens de Deus não fariam um negócio desse. Por mais que soubessem que o nosso país é um país de muito territorialismo, né? Tem muito território, um país que tem diversidade de religião e de cultura. O nosso país é um país cristão, mas tem muitas outras religiões aqui no nosso país. Tem o candomblé, tem a maçonaria, tem o satanismo, tem o espiritismo, tem o kardecismo, tem várias outras religiões. Mas se fosse um homem de Deus no poder, lá que pudesse estar intervindo para essas leis acontecerem ou não, esses decretos, com certeza, ele não estaria proibindo a liberdade de culto para todas as religiões. Porque nem na época que Jesus veio, ele veio com esse propósito, proibir as religiões de fazerem os seus cultos, as suas expressões de adoração, as suas divindades, ou propriamente a Deus. Não, nunca fez isso. Jesus nunca se preocupou com isso. Jesus veio pregar a mensagem do reino, a mensagem do evangelho, trazer salvação. Jesus não veio nem com a preocupação de erradicar a pobreza, porque no seu tempo tinha, mas ele não se preocupou tanto com isso. Jesus alimentou quando pôde, Jesus trouxe comida quando pôde, mas ele não veio para sanar o problema social, ele veio para sanar o problema espiritual. Jesus veio para trazer solução. E é isso que Abacuque queria naquele momento. Deus, a lei está se afrouxando. O justo está pagando por causa do ímpio. Tem violência. A sentença nunca se acaba. Ele queria uma resposta de Deus. Aí ele vai dizer lá no capítulo 2.
Aliás, no versículo 12 do primeiro capítulo ainda ele vai declarar: nós não morreremos. O profeta diz: ó, o caos está instalado, mas nós não vamos morrer. Aí ele diz no capítulo 2, no versículo 4, parte B do versículo: mas o justo pela sua fé viverá. Quando ele fala do ímpio, ele fala: a sua alma se incha, não é reta nele. Mas o justo não, o justo vai viver pela fé. É o que nós estamos precisando, meus irmãos, nesse momento, é ter fé. Fé que as coisas vão melhorar, não, mas que nós estaremos guardados e que para nós vai tudo bem. Então ele chega no capítulo 3 e declara: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam o seu mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, roubadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, no entanto, contudo, apesar disso tudo, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ora, irmãos, o que Abacuque queria dizer era o seguinte: ainda que tudo seja contrário, olha o que ele vai dizer, irmão. Ainda que a figueira não floresça, a figueira era uma planta, é ainda de muito valor para o povo do Oriente Médio e de Israel também. Mas ele vai dizer: ainda que essa planta que produz figo, que era uma fruta consumível por eles, não floresça, ou seja, ela não vai dar fruto, nem haja fruto na vide, ou seja, acabe-se as uvas. As uvas também eram de suma importância para Israel. Fazia-se vinho, fazia-se suco, comiam as uvas eram de suma importância. Quando eu falo vinho, eu falo aquele vinho daquela uva mais concentrada. Eu não estou dizendo que ela era importante para fazer vinho alcoólico, que embebeda. Se fazia também, mas trazendo para o nosso contexto espiritual, para Israel ela era importante para fazer aquele vinho, aquele suco integral, aquele forte, certo? E o suco normal. O produto da oliveira minta, ou seja, parece que vai dar fruto, parece que vai dar oliva, mas está tudo contrário. Está parecendo que vai dar, mas não dá. Irmãos, quando na sua vida as coisas começam a agir dessa forma, tudo está ocorrendo para o bem, você está julgando, você está jurando, acreditando que tudo vai dar certo, de repente começa a dar errado, de repente as coisas começam a sair do lugar, e de repente você diz: meu Deus, eu estava numa situação tão boa, parece que foi no estalar de Deus, de repente tudo desmoronou, tudo perdeu o controle. Em 2020, irmãos, nós estamos vivendo bem. Parece que foi no estalar de dedo, o mundo todo mudou. Globalizou a pandemia e nós começamos a sofrer por causa disso. Chegou até nós, algo que começou lá na China. Olha aí as consequências, os pontos negativos dessa pandemia que começou lá do outro lado do mundo. Chegou aqui em nós, em volta do rio. Mas ele continua: e os campos não produzam mantimento. Vai cada vez mais arrochando o negócio para Abacuque. Ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta. Se for só até aqui, tudo bem, irmão. Mas ele vai dizer: e os campos não produzam mantimento. Ou seja, nem na agricultura nada vai dar certo. Aí agora vai trazendo para os mantimentos finais: as ovelhas da malhada sejam roubadas, os rebanhos,
e nos currais não haja vacas, ou seja, acabou-se todo o mantimento. O que o profeta está dizendo, ainda que o caos já instalado, traga ainda para nós mais preocupação e maior sofrimento ainda. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O que o profeta está dizendo para nós aqui, irmão, parece uma loucura. O que o profeta está querendo dizer para nós aqui é que ainda que as circunstâncias sejam todas contrárias, ainda que você olhe para todos os lados e não consiga enxergar a saída, irmão, ele vai dizer, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Irmão, essa palavra, exultarei, quer dizer, sabe o que? Saltar de alegria. Ainda que a figueira não floresça, ainda que tudo esteja contrário, todavia eu me alegrarei e exultarei. Como é que pode o profeta dizer que ainda que tudo esteja contrário, ele vai se alegrar e vai saltar de prazer? Quem que consegue, irmão? Diga uma coisa, quem é que consegue? Você consegue? Está tudo dando errado na sua vida. Aí nessa hora você começa a saltar de alegria, pular. Está tudo contrário. Está desabando tudo na sua vida. Aí agora você começa a pular de alegria. Não parece uma loucura, né? Usando na nossa linguagem, não parece uma doidice, né? Como é que eu vou saltar de alegria? Como é que eu vou pular de prazer se está tudo dando errado? Não tem como. Existem duas coisas, irmãos. Posso dizer três, mas eu vou dizer duas em uma e mais uma, que mudam o resultado das circunstâncias. Nós estamos vivendo um tempo difícil, tempo de pandemia. Nós ainda não acordamos, irmãos. Tem gente que não fez nenhuma oração, talvez e nenhum jejum ainda nesse período de pandemia, que não se dedicou a orar, a ler a palavra e a jejuar pelo Brasil. Você está achando que as coisas estão normais? Você acha que vai ficar assim até quando, irmão? Daqui a pouco, irmão, vão vetar o nosso direito de cultuar de forma pública. Nós vamos ter que cultuar na casa do irmão, na casa da irmã. A polícia talvez vai chegar, vai acabar o culto, vai prender gente, vai levar gente preso. Daqui a pouco talvez a gente veja isso acontecer. E os crentes, a maioria ainda estão de braço cruzado. Irmão, você tem o compromisso, a obrigação como igreja do Senhor a dobrar os seus joelhos todo dia orar pelo Brasil, orar para Deus ter misericórdia da sua igreja e do seu povo. Se você não fez isso ainda, comece. Eu quero citar duas formas de fazer com que as circunstâncias mudem. Pode ter mais. Podem ter mais formas, e tem com certeza, do crente se posicionar e mudar as circunstâncias, o rumo das coisas. Você pode ter mais de uma atitude, mas eu quero citar pelo menos duas nessa noite. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Hebreus 11:1. A primeira coisa, irmão, que você pode tomar como atitude, pode ter de atitude para que as coisas venham a ser mudadas, para que os resultados das circunstâncias venham a mudar, é fé. Repita comigo, fé. Estou achando que eu não estou sozinho no culto. Fé. Então a primeira coisa que você tem que fazer, tem que tomar como atitude para que as circunstâncias venham a mudar, é ter fé. Quando o crente pede a fé, irmão, acabou-se para ele. Hebreus 11:6 diz assim: ora, sem fé, diga sem fé, é impossível agradar a Deus.
porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam, irmão. Se o crente não tem fé, ele não está agradando a Deus, porque se ele não tem fé, ele não está confiando em Deus. É a mesma coisa, irmão, de eu ser seu amigo, e você apontar o dedo na minha cara e dizer: eu não confio em você. Eu lhe considerar amigo, onde eu conto para você os meus segredos, onde eu conto para você as minhas confissões, onde você é o meu amigo confidencial, de minha confiança, e você chegar para mim e dizer assim: ó, eu não confio em você. Quando o crente não tem fé, quando se acaba a fé do crente, é como se ele estivesse colocando o dedo na cara de Deus, dizendo assim: eu não confio em você, eu não confio no Senhor. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível, não tem como você agradar a Deus. O salmo que a gente leu diz assim: porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas em mim? Espera em Deus, pois eu ainda louvarei na salvação da sua presença. Romanos 15:13, a Bíblia diz: ora, o Deus de esperança vos enche de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Você precisa de esperança, irmão. Você precisa crer, você precisa ter fé, que embora tudo esteja difícil na tua vida, embora o teu barco esteja quase naufragando, Deus vai trazer a resposta e o livramento na hora certa. Aleluia. Não tente apressar o processo, porque Deus sabe a hora certa de agir, de trabalhar na sua vida. Louvado seja Deus. Então a primeira coisa que o crente tem que tomar em tempos difíceis, em tempos de caos, em tempos de peleja, em tempos de dificuldade, é ter fé. Está assim, mas vai passar. Está difícil, mas vai passar. A Bíblia menciona a história de uma mulher que ela não, a Bíblia não menciona o nome dela, mas diz que ela era uma mulher viúva, uma sunamita. E o profeta Eliseu passava todo dia em frente à casa dela. E ela disse assim para o esposo dela: olha, nós temos dado pão a esse homem todo dia, e eu tenho observado que ele é um santo homem de Deus. Vamos fazer lá no muro um quartinho para ele, e vamos colocar lá uma cama, uma cadeira e um lampião, para ele repousar lá quando ele passar por aqui e se instalar na nossa casa. Fizeram. Ele pediu para Geazi falar para a mulher, perguntar para a mulher: pergunta Geazi do que é que ela precisa, porque ela tem sido boa demais com a gente. Geazi chega para ela e pergunta, ela diz para o profeta assim: eu habito no meio do meu povo. Ela era uma mulher rica, irmão, tinha condição. Ele disse: pergunta o que é que ela quer, se eu posso fazer algum favor, falar com o rei, falar com alguém que possa. Aí ela disse: eu habito no meio do meu povo, eu tenho condição. Aí Geazi disse assim: ela não tem filho. Aí ele disse: olha, por esse tempo tu darás luz a um filho. Só que o esposo dela já era avançado de dias. E ela disse: não engane a tua serva, não mintas para mim. E no tempo determinado ela teve um filho. Geazi estava com Elias no Carmelo, e certo dia a mulher chegou correndo, de longe, aliás, vinha no jumento, de longe Elias viu. O menino tinha ido para o campo, tinha passado mal. O pai mandou os seus trabalhadores deixar o menino em casa. Quando chegou a mulher, o menino chegou na casa, o menino morreu. A mulher pegou o menino e botou lá no quarto do profeta, pediu um jumento, albardou o jumento e prosseguiu com os servos rumo ao Carmelo. Talvez depois de alguns dias chegou no Carmelo. De longe Elias viu a mulher e disse: Geazi, apressa-te e vai saber o que é que ela tem. Geazi chegou perto dela e disse: o que é que tem contigo, mulher? Tu tá bem? Teu marido, teu filho, como é que vocês estão? Ela disse: vai tudo bem. Prosseguiu. Quando ela chegou, ela agarrou-se nos pés do profeta. Louvado seja Deus. Quando ela se agarra nos pés do profeta, ela começa a chorar. E disse: eu te pedi alguma coisa? Precisava tu ter ido lá em casa e ter me enganado, dizendo que eu ia ter um filho, trazer alegria para minha casa, para minha vida, sabia que é o que eu ainda não tinha.
Aí Geazi quis tirar ela, o Elias disse, não, deixa ela aí, porque essa mulher está amargurada. Só que antes dela revelar para o profeta, ele disse, Deus não me revelou o que ela tem, deixa ela aí. Quando ela se levanta e revela, ele pega o bordão dele e diz, Geazi, vai lá na casa, coloca o bordão em cima do menino. Geazi vai na frente, ele vai atrás com a mulher. Daqui a pouco Geazi volta e diz, coloquei o bordão em cima da criança, não aconteceu nada. Irmão, aquela mulher, eu acredito que quando ela chega num certo ponto da caminhada, ela já ia sem fé. Ou não, pode ser só especulação da minha cabeça. Mas o fato era que as circunstâncias eram sim contrárias para ela. O menino tinha morrido. Ela levou um tempo até chegar Elias. O profeta, o Geazi, que era o cooperador de Eliseu, perdão, estou falando Elias, Eliseu, confundi aqui, Eliseu. Eliseu foi, mandou Geazi, Geazi foi, levou o bordão, o menino não sobreviveu, não ressuscitou, não reanimou, não fez nada. Aquela mulher só pode ter pensado, não tem mais nada a ser feito. A criança morreu. Conjectura minha, não estou dizendo que foi dessa forma. O que eu estou querendo trazer dentro do contexto da pregação é que, mesmo quando as coisas estão difíceis e complicadas e parece que não tem mais solução, Deus está cuidando de tudo. Quando Eliseu chega, ele se coloca em cima do menino, coloca a boca junto com a boca do menino, os olhos junto com os olhos do menino, abre as mãos, coloca as mãos igual do menino, fecha a porta do quarto, bota o menino no quarto dele. Aí ele começa a soprar nas narinas do menino, começa a orar, o menino esquenta. O corpo da criança começa a esquentar. Ele levanta, começa a dar uma volta pela casa. Daqui a pouco ele volta e repete o mesmo processo. Quando ele começa soprando, o menino dá 7 espirros e fica de pé. Aí diz, chama os pais da criança, que a criança está viva. Aleluia. Agora eu te pergunto, irmão, qual eram as possibilidades que aquele menino tinha de sobreviver, de voltar à vida? Porque o tempo que a mãe dele levou até chegar o profeta, o tempo que o profeta levou até chegar ele de novo, irmão, tinha dado tempo talvez a criança ficar podre. Mas o profeta orou. O profeta teve fé de que ele indo lá, algo ia acontecer. E quando a mulher disse, tudo vai bem, quem sabe ela ia mesmo com fé. Talvez no caminho, por alguma circunstância ou outra, a fé tenha cambaleado, tenha despencado, ela pode ter faltado um pouco de fé, mas quando ela saiu de casa para ir em direção ao profeta, ela foi com o propósito de ter fé. Porque às vezes é assim, irmão, nós temos fé que algo vai acontecer. Quando as circunstâncias vão chegando, a nossa fé ela vai cedendo, ela vai ficando, ela vai oscilando, a nossa fé sobe ou desce. Mas quando ela resolve botar o pé na estrada e ter o propósito de fé, como se Deus lá no céu assinasse, essa mulher tem fé. Então eu vou assinar aqui o milagre dela, porque ela teve fé. Mas mesmo que na caminhada a tua fé comece a oscilar, irmão, não perca a sua fé. Embora seja que diminui por alguma circunstância, mas não perca a fé. Então o primeiro passo, a primeira atitude para você ter, quando as coisas estiverem difíceis, é ter fé. A segunda coisa que você tem que ter quando as coisas estão difíceis, atitude de oração. Aleluia, atitude de orar. Irmão, é uma arma poderosa do crente. Você não tem noção de quando você bota o joelho no chão, é como se Deus abrisse o céu para receber a tua oração. E no momento certo Ele vai despejar o que você está pedindo. Ele vai dispensar o milagre. A Bíblia diz em Isaías capítulo 28 que naqueles dias Ezequias, o rei Ezequias, adoeceu de uma enfermidade mortal. É como se fosse um câncer, irmão. Ezequias foi acometido de uma enfermidade mortal. Isaías chega para ele e diz assim, ó: põe em ordem a tua casa, porque tu morrerás, tu não vai viver. A Bíblia diz que virou o rei Ezequias o rosto para a parede
e orou ao Senhor. A enfermidade era mortal. Mas o rei virou o rosto para a parede e orou. Irmão, naquele tempo, quando um profeta dava uma sentença, irmão, podia esperar, se cumpria. Quando o profeta Isaías chega para o rei Ezequias e diz: Deus está mandando tu arrumar a tua casa porque tu vai morrer, não tinha saída, irmão. Era o profeta que estava dizendo, era um homem de Deus, que o que falava se cumpria, na risca. Mas o rei botou o rosto na parede e foi orar. A Bíblia diz que ele disse: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, o profeta, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, a sentença para o profeta era de morte. Mas ele tomou aqui, dentro dessa segunda atitude, que eu vou colocar como duas e uma só, ele orou e chorou muitíssimo. Tem duas coisas que mudam também as circunstâncias das coisas, além da fé: é a oração e o teu pranto. Quando você ora e derrama lágrimas, olha o que Deus disse, como prova do que eu estou falando: eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Nós estamos vivendo tempo, irmãos, que as pessoas não choram mais. Talvez se eu perguntasse aqui: você tem chorado pela sua nação? Poucas pessoas levantariam a mão. Você tem pranteado pelo seu país? Você tem chorado pela violência? Você tem chorado pela fome? Você tem chorado pela injustiça? Você tem chorado ao pensar, imaginar e saber que tem muitos jovens da sua cidade perdidos na droga, no alcoolismo? Você tem chorado ao ver prostituição? Você tem chorado ao ver mendigos na rua? Você tem chorado ao ver muitas pessoas desempregadas, sofrendo com esse fecha-fecha? Você tem chorado ao ver famílias inteiras passando necessidade, passando dias talvez sem comer? A Bíblia diz em Tiago 5,16 que a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Diz também em Salmos de número 30, versículo 5: o choro pode durar uma noite, pode. A Bíblia não está dizendo que vai, ou que deve, mas que pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. Se tem uma coisa, irmão, que muda as circunstâncias das coisas também, são as lágrimas. Existem pessoas, irmão, que oram, mas não conseguem mais chorar, a lágrima não desce, está seco. Ou nós tomamos atitudes, irmão, ou as coisas não vão mudar para nós, quando os problemas se levantarem. Deus, na sua infinita misericórdia, muda, às vezes, quando você não tem mais força, quando você não consegue mais. Mas se tem uma coisa que você tem que fazer quando os problemas chegar: primeiro, ter fé que vai mudar. Ah, irmão, o problema chegou, mas eu tenho fé no meu Deus. Segundo, é tomar a atitude de orar, e orar com prantos, orar com lágrimas. Deus atentou para a oração do rei e viu as suas lágrimas. Aleluia. Então tem uma atitude de oração, tem uma atitude de fé, e chore na presença de Deus, lamente na presença do Senhor, se humilhe por tudo aquilo que você tem visto, por tudo aquilo que você tem ouvido, que entristece o teu coração, que traz à tua vida o sofrimento, que muitas vezes o sofrimento chega e você não sabe como agir, como reagir. Tem uma atitude de oração, tem uma atitude de fé, e chore na presença de Deus. O que foi que o rei Ezequias fez? Orou e chorou muitíssimo. O que foi que o profeta Abacuque disse? Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide,
produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. Ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei, saltarei de alegria, saltarei de prazer e exultarei no Deus da minha salvação. Olha o 19 agora. Jeová, o Senhor, é minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Por isso que o profeta exultaria, é por isso que ele iria louvar, é por isso que ele iria se alegrar, porque Deus era a sua força, porque Deus era o Deus da sua salvação, porque a sua força vinha do Senhor, e porque Deus o faria andar sobre as alturas. Quando você tem Deus no centro da sua vida, irmão, pode cair 1000 à tua esquerda, né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, 100.000, 20.000, não sei quantas pessoas já não tem nessa pandemia, milhões de pessoas. Talvez, né? Não sei, não olhei mais os números, mas talvez mais de 1 milhão de pessoas pelo mundo todo, né? Talvez já chega a mais de 1 milhão o número de mortes, não sei. Acredito que sim, pelos dados deles, que eu não acredito em tudo. Acredito que a maioria morreu de outra doença e carimbou Covid. Mas você está de pé. Aleluia. Olha quantas pessoas já têm ido, mas você continua de pé, irmão. Irmão Jefferson, lá em casa não tem mais um alimento num armário. As portas se fecharam. Estamos todos desempregados. Estou preocupado. Irmão, ore, tenha fé, chore na presença de Deus. O que a igreja do Senhor puder fazer pelos irmãos, vai fazer. O que nós pudermos fazer como obra social, iremos fazer, mas nós não podemos esquecer do espiritual. Nós temos que crer que Deus irá mudar as circunstâncias. Irmãos, se Deus só precisa liberar uma palavra. Deus só precisa dizer assim, ó: acaba vírus. No mundo todo se acaba. As coisas de Deus só precisam de uma palavra liberada dele para que tudo aconteça. Então, se está difícil, creia. Eu quero declarar sobre a sua vida vitória, meu irmão. Eu quero declarar sobre a sua vida paz, tranquilidade. Eu quero declarar sobre a sua vida, aleluia, confiança, fé. Eu quero declarar sobre a sua vida, meu irmão, força, fortaleza em Deus. Eu quero declarar sobre a sua vida bênção, vitória, que se tem porta fechada, Deus vai abrir na tua vida, irmão. Creia, aleluia. Creia que se o cenário é de caos, eu quero te dizer que quanto mais fica difícil para você, melhor fica para Deus agir. Quanto mais as circunstâncias são contrárias, mais Deus tem capacidade de mudá-las. Quando o profeta Ezequias, no capítulo 37, chega lá no vale, irmão, não tinha condição nenhuma de ver ali um exército levantado, só tinha osso, sequíssimo. O profeta anda com muito cuidado ao redor do vale para não pisar nos ossos, porque os ossos estavam tão secos, os ossos estavam sequíssimos, que talvez se ele pisasse no osso, o osso se desmanchava. E Deus olha para ele e diz: podem, filho do homem, esses ossos reviver? O que é que ele diz? Tu sabes, Senhor, é teu poder, é tua glória, é teu domínio, se o Senhor quiser pode. Ele diz: profetiza, profetiza, filho do homem, profetiza. A Bíblia diz que quando ele profetizou, veio um vento dos 4 cantos da terra e soprou no meio do vale. O osso começou a se juntar com o osso, nevo com nevo, e daqui a pouco ele se levantou e disse que viu um exército muito numeroso. E ele vai dizer assim: acaso não podeis fazer isso também com vocês, ó casa de Israel? Aleluia. Será, irmão, que a tua situação é grande demais para o tamanho do teu Deus? Ela é difícil, talvez se eu ouvir os teus problemas, irmão, eu vou chorar junto contigo. Talvez se você ouvir os meus problemas, você vai chorar também junto comigo. Mas uma coisa é certa: o problema pode ser grande, mas o nosso Deus é maior.
Aleluia. As coisas podem estar difíceis, mas quanto mais ficam difíceis, mais Deus tem condição de trazer um milagre maior para a tua vida, um livramento maior. Irmão, já se Deus não fizer um milagre hoje, eu vou morrer. Vai não, vai não, vai não. A graça de Deus está sobre você. A Bíblia diz que enquanto o profeta Elias estava lá, ao redor, ao lado, lá perto do ribeiro de Querite, ele falou que 3 anos e meio ia passar sem chover e se secou tudo, mas ele estava ao redor do ribeiro e não estava sem mantimento, porque a Bíblia diz que todos os dias Deus mandava um corvo lá no pedaço de carne lá para Elias. Parece que eu estou vendo lá o corvo querendo beliscar o pedaço de carne e Jeová dizendo: belisque não, não pode, vá só até aqui. Parece que eu estou vendo, irmão, o corvo levando o pedaço de carne, doido para dar uma beliscadinha em Jeová dizendo: não, porque é do profeta, é dele. Aleluia. Irmão, o que é seu, não há quem tome. Se Jeová decretou algo a respeito da tua vida, se Jeová disse que ia ter um milagre na tua vida, se Deus decretou que você ia passar as lutas, iria triunfar, não se apavore. Aleluia. Também já passei momentos difíceis, irmão, e ainda posso passar muitos problemas difíceis. Talvez ainda passe. Mas uma coisa que eu quero pedir a Deus é para não perder minha fé de que Deus está no controle de todas as coisas. Irmão, o que eu conheço de pessoas que não estão botando nem um pé na calçada com medo de sair, pegar o coronavírus e morrer. De pessoas que são trancadas, de pessoas que não querem sair na rua, que fazem o máximo para ficar longe das pessoas. Eu conheço muitas pessoas dessa forma, irmão. Então, se você não está comendo todo dia carne, dê glória a Deus no dia que é ovo. Dê glória a Deus no dia que tiver farinha com feijão. E saiba de uma coisa: Deus está cuidando de você. Pelo menos Deus não deixou você enlouquecer, ficar ansioso, angustiado e preocupado. Deus está cuidando da situação. Ainda que tudo seja contrário, salte de prazer, que você serve a um Deus que age de forma contrária à lógica e à razão humana. Irmão, se Deus fosse agir na razão humana e na lógica humana, um pouquinho de azeite não tinha enchido aquelas panelas tudinha da viúva. Se Deus fosse agir de forma da razão humana, de acordo com a razão do homem, alguns pães e poucos peixes não teria alimentado uma multidão de aproximadamente 15 mil pessoas, e ainda não teria sobrado comida, porque o menino saiu com alguns pães e uns peixes, deu para Jesus, Jesus levantou para o céu, e quando voltou, alimentou todo mundo, ainda sobrou. Oh glória, multidão, a multidão, não era 15 pessoas não, irmão, era uma multidão. O menino chegou com 2 pães e disse: Senhor, será que isso aqui serve, Jesus? Na sua inocência, Jesus disse: é o que eu preciso para fazer um milagre, é fé. Jesus não precisa do muito, irmão, para fazer milagre. Jesus só precisa do pouco. Era poucas coisas, era pouco peixe, era pouco pão. Talvez fosse o café da manhã da família, a merenda da tarde, eu não sei. O menino chegou e disse: Jesus, isso aqui serve. Jesus disse: serve, porque eu não preciso de muita coisa para fazer milagre. Não se preocupe, irmão, porque você não precisa de muito para você receber o seu milagre. Deus não precisa que você faça muita coisa, que se preocupe em fazer o máximo para receber o milagre. Deus só precisa que você se posicione como aquele que tem fé nele. Tenha fé, irmão, tenha fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Espere com fé, com firmeza e a certeza. Você tem que ter certeza das coisas que mesmo você ainda não vendo, você acredita que elas vão chegar no momento que Deus quiser, e é o melhor momento para você. Louvado seja Deus. Então essa era a palavra, irmãos. Eu quero que no seu cantinho aí, fique sentadinho, bote a mão no seu coração. E eu vou orar por você. Eu vou orar pela sua vida. Feche os teus olhos e faça também uma oração íntima com Deus, num ato profético. Deus, Senhor, eu quero te apresentar a vida de cada irmão que está aqui nessa noite. Eu não sei o problema que cada um enfrenta
Mas o Senhor sabe, porque o Senhor sonda a vida de cada um agora. Se existem preocupações perturbando e tirando, Senhor, a paz dos meus irmãos, ó Deus, repreende essa preocupação, expulsa esse mal. Nós declaramos sobre o teu povo vitória. Se os meus irmãos estão passando por problemas financeiros, Pai, eu quero pedir que o Senhor prospere o teu povo. Ó Pai, ouve a oração desse miserável pecador. Ó Deus, traz ao teu povo escape, livramento das lutas. Eu não estou pedindo para o Senhor facilitar a vida de ninguém. Eu não estou pedindo, Pai, para o Senhor deixar ninguém deitado numa cama, numa rede, achando que o Senhor vai resolver tudo. Eu não estou pedindo para o Senhor ser babá de ninguém. Mas eu estou pedindo para o Senhor dar escape, livramento nas lutas, para o Senhor dar vitória aos meus irmãos no meio das lutas. Ó Pai, em nome de Jesus, a porta que fechou, abre, Pai. A porta que foi fechada, a porta que o homem quis fechar, aleluia, para o teu povo, abre, Senhor. Nós declaramos vitória, nós declaramos abundância, nós declaramos prosperidade no lar, paz, saúde, livramento no meio das famílias do teu povo, Pai. Quero declarar que o mal não chegará à tenda da casa de nenhum irmão e da minha também. Eu quero declarar que na minha mesa haverá alimento e mantimento e nas dos meus irmãos também. Eu quero declarar que no meio da família dos meus irmãos haverá saúde e na minha também. Mas eu também quero declarar, Senhor, que haja provisão, que haja livramento, ó Deus, que haja manifestação da tua glória na casa de cada um dos meus irmãos e na minha também. Ó Deus, nós te louvamos e te adoramos. Pedimos ao Senhor um tempo de refrigério, pedimos ao Senhor um tempo de paz, pedimos ao Senhor livramento para a nossa nação. Ó Deus, pedimos ao Senhor que abençoe a vida dos políticos, Senhor. Nós não queremos o mal de nenhum, só queremos que eles abram o seu coração, amoleçam o seu coração e se convertam ao verdadeiro Deus, aleluia, e venham, Senhor, fazer aquilo que é bom, que é comum a todos, e que louva o teu nome acima de tudo. Em nome de Jesus, aquele que continua empregado, Senhor, não deixa perder o emprego. Muitos estão perdendo. Oh, glória a Deus. Os irmãos que ainda estão trabalhando, Senhor, se aguentando como podem, ó Pai, não deixa que o patrão coloque para fora. Vai na frente, Senhor, convencendo essa mente deste homem que quer talvez tirar alguém, meu Deus, para fora, seja aqui da igreja ou não, Senhor. Basta de desemprego, basta de sofrimento, basta de famílias inteiras desempregadas, sem saber, Senhor, como será o dia de amanhã. Alcança a família de cada um. Eu declaro vitória sobre os lares. Eu declaro paz. Eu declaro livramento. Eu declaro saúde. Em nome de Jesus. Amém. Vamos passar para os informes.